Ok, pessoal. Um pouquinho. Ô, Mara, agora de início, entendeu? O Bruno, você tá me ouvindo, Mara? Bem. Então, agora de início, o Bruno, entendeu? Ele vai fazer uma introdução, entende, em relação ao tema, e aí depois a gente te chama para poder estrelar o momento, ok? Tá bom. Bom dia a todos. Me chamo Bruno Laurindo e é um prazer estar com vocês nesse dia tão especial. O encontro de hoje tem como objetivo o jornalismo especializado, mas traz como tema principal o jornalismo cívico. Este evento tem a produção dos alunos do 8º período de jornalismo da FAESA, Centro Universitário, Bruno Laurindo, Júlia Borsoi e Kevin Tamanini. O título da nossa entrevista coletiva é O Jornalismo Cívico e o Acesso à Informação. Os mediadores serão Bruno Laurindo, eu e Kevin Tamanini. Para a introdução, trago citações de alguns autores para melhor esclarecer o tema apresentado. Lembro que o nosso chat está aberto a partir de agora para perguntas. E desde já agradeço a presença de todos vocês. Bom, enxergar o jornalismo nas instituições públicas é essencial para entendermos como é feito o processo de distribuição de notícias, algo importante para que a população tenha acesso à informação. No entanto, para compreender como é feito o jornalismo cívico na teoria e como realmente se faz na prática, antes é preciso conhecer o conceito de jornalismo especializado e outros conceitos de mais 3 tipos de jornalismo, sem a pretensão de esgotá-los. São eles: jornalismo regional, jornalismo hiperlocal e jornalismo comunitário. O primeiro ponto é o conceito de jornalismo especializado, que, na visão de Tavares, 2009, é caracterizado pela produção e consumo de publicações sobre determinados problemas, possuindo diversas formas de lidar por meio de conteúdos informativos específicos. O segundo ponto é o jornalismo regional, que, segundo Assis, 2013, é uma espécie de jornalismo que abrange as cidades de médio e pequeno porte, em oposição às suas capitais e às cidades que integram as regiões metropolitanas. Com uma filosofia ainda mais avançada do conceito anterior, o conceito de jornalismo hiperlocal, como observa Magnoni e Miranda, 2018, refere-se à cobertura de notícias de comunidades geralmente esquecidas pela mídia tradicional, sendo trazidas para o contexto das produções online. Assim sendo, Garcia, 2002, entende que a dimensão hiperlocal no jornalismo refere-se, em primeiro lugar, às informações que são oferecidas em função da localização do usuário e, em segundo lugar, pelas características pós-massiva do novo jornalismo, onde qualquer um pode ser produtor de informação. Com o mesmo segmento do jornalismo regional e do jornalismo hiperlocal, o jornalismo comunitário é aquele jornalismo que se dedica ao relato de fatos que atendem às demandas de determinada comunidade. Portanto, Peruso, 1998, lembra que o jornalismo comunitário é importante para uma população local, pois há temas que muitas vezes só interessam àquela comunidade. De Freitas, 2006, completa ao dizer que a relação entre jornalismo comunitário e a comunidade é muito próxima, sendo que não pode haver jornalismo comunitário sem a comunidade. O propósito deste evento acadêmico é abordar o jornalismo cívico como uma das editorias do jornalismo especializado. Durante toda essa estrutura, estuda-se este modelo jornalístico que se caracteriza pela sua essência social, que envolve jornalistas e sociedade. Segundo Saitrai Bloom, 2009, no jornalismo cívico, o público deve ser reconhecido como fonte em potencial para enriquecer o diálogo entre os diferentes atores sociais e, assim, construir uma sociedade mais inclusiva e democrática. Observa-se que o jornalismo cívico pode ser entendido como uma especialização jornalística de mesma intensidade como os demais tipos de jornalismo, político, econômico, policial, esportivo, por exemplo. Entende-se também que o jornalismo cívico está próximo de um movimento de jornalistas e veículos de comunicação
que elegeram este modelo para trabalhar noções de cidadania e responsabilidade social, conceitos muito propagados atualmente e que, ao mesmo tempo, conservam o antigo princípio iluminista de informar para esclarecer. No Brasil, há exemplos de veículos que adotam o jornalismo cívico. Lembro aqui que Mário Fernandes, 2002, cita o jornal O Povo, de Fortaleza, capital do Ceará, como um jornal que estabeleceu um projeto editorial diferenciado para tratar o tema infância. Luiz Martins da Silva, 2006, destaca, como exemplo, o canal Futura, que, mesmo sendo um consórcio de empresas, desempenha um papel na atuação do jornalismo cívico em seu viés educativo. O perfil do jornalista cívico não é diferente dos outros perfis de jornalistas de áreas distintas. Entretanto, o jornalista que trabalha nesta área, independente do veículo de comunicação, tem seu foco voltado para as minorias, pessoas que têm pouca visibilidade na sociedade e que são esquecidas pelo poder público. Baseado em tudo que foi dito, é importante destacar o rádio de ondas curtas como um dos meios de comunicação que leva informação com eficiência, aplicando a prática do jornalismo cívico ao atender às necessidades do cidadão em suas pautas diárias. Para a nossa entrevista coletiva de eixo profissional, convido a jornalista e radialista Mara Régia para falar sobre esse tipo de jornalismo que tem o cidadão como foco principal. Mara vai nos contar sobre seu trabalho social no programa Viva Maria e falar da importância de conceber um espaço de expressão dos direitos civis, políticos e sociais das mulheres. De acordo com o Ministério da Educação, o MEC, no Brasil, a profissão de jornalista é regulamentada e descrita no Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho. Segundo o MEC, o jornalista tem que conhecer, compreender e valorizar o regime democrático, respeitar o pluralismo de ideias e de opiniões, conhecer e aplicar a cultura da paz, ser defensor dos direitos humanos, trabalhar em defesa das liberdades públicas, entre outros aspectos. Nossa convidada tem todo esse perfil. Bom, novamente, né, desejamos, assim, a gente agradece, né, Mara, pela sua presença aqui, né, e vamos, o grupo vai ressaltar também que durante a entrevista com Mara, pessoal, nós estaremos passando um vídeo com imagens, né, fotos de Mara Régia trabalhando, Mara Régia entendeu no seu momento social, né, até mesmo para poder perfilar quem é de fato Mara Régia, né? Então nós vamos durante toda a entrevista estar passando, mostrando, entendeu, um vídeo que vai ser compartilhado pela Júlia Borsoi, né, quem é Mara Régia e no mesmo tempo nós estaremos dando então procedência na nossa entrevista coletiva com a Mara. Então, Mara, a gente agradece, tá? Você tem suas considerações iniciais para poder fazer? o prazer é todo meu. Espero que vocês estejam me ouvindo muito bem. E eu quero cumprimentar todo mundo que está aí, de alguma forma, em sintonia com o nosso Rádio Coração, da mesma forma que faço quando entro no ar, nas ondas sonoras da Rádio Nacional da Amazônia, principalmente, quando da apresentação do programa Natureza Viva. Oi, oi, gente amiga da natureza, da cabeceira após, aqui estamos nós, prontos para navegar as ondas sonoras da nossa Rádio Nacional. Ai, coisa boa, né? Tem nada melhor do que a gente mergulhar nessas ondas, e eu espero que vocês, ao longo dessa horinha que a gente vai ter para conversar, possam se beneficiar justamente da energia que vem da floresta, né? Está o pessoal lá em Glasgow tentando fazer isso. Mudanças climáticas, aquecimento global, como traduzir essa linguagem, né? Está aí um grande desafio, né? Mas esse é, sem dúvida alguma, o desafio também do jornalismo. Muita gente abstrai que o jornalismo é um serviço público, todo ele, não é? Sem distinção. Não importa que a empresa seja comercial, até porque é uma concessão. A própria Rede Globo está aí pisando em ovos, receosa, porque ano que vem
a sua concessão acaba. E aí é o Congresso que vai votar a continuidade ou não, e é claro que a questão política, principalmente por parte do governo federal, tem um peso, né? Então, a gente não pode, em momento algum, esquecer que todas as emissoras são uma concessão pública e, como tal, têm compromissos, né, de ordem ética e de ordem profissional, né? Muita gente se esquece e usa justamente essas ferramentas, esses canais, para proselitismo político, para proselitismo religioso, e o cenário que a gente vê, tanto no rádio quanto na TV, em todas as ondas do espectro, do dial, é esse, lastimavelmente. Então, acho que a FAESA está marcando um golaço, um gol que faltou a mais para o Flamengo ontem, já que o esporte está na veia, né? Então, eu estou aqui querendo celebrar essa iniciativa da FAESA a partir do interesse dos alunos do 8º período e, particularmente, do professor Bruno, do professor Fabiano, Quebinho, enfim. E aqui na nossa audiência nós temos, você mencionou aí o canal Futura, e um amigo de Londres, Geraldo Cantarino, um grande jornalista, hoje escritor, que já mora há muito tempo na Inglaterra, mas que passou, inclusive, pela Band, onde eu tive a oportunidade de ser editora-chefe do programa Rede Cidade. Lembra, Geraldo? Coisa boa, né? E, antes disso, ele participou do canal Futura, trabalhando justamente esses conteúdos educativos. E falar em rádio é pensar a educação a partir do sonho de Roquete Pinto. É sempre muito importante a gente não esquecer que o Roquete viu no rádio, desde a primeira transmissão radiofônica aos pés do Corcovado, no centenário da independência, a possibilidade do rádio ser o livro dos que não podem ter acesso à leitura. Então, infelizmente, a gente vê que, como naquela peça de teatro, para muito contexto, aliás, eu poderia até arriscar, no contexto nacional, essa proposta acabou no Irajá, né? Infelizmente, o que você vê é uma exploração comercial que dá um protagonismo à música. Tudo bem, se esse protagonismo contemplasse os mais de 80 ritmos existentes no Brasil, você tem música da maior qualidade, né? Por exemplo, perdemos agora, lastimavelmente, né, o nosso grande, querido Nelson Freire, e só a MEC FM tocou todo o concerto, passou o dia prestando homenagem a esse grande da música nacional e internacionalmente. Então, como é que a gente faz para ter um conteúdo de qualidade que faça jus ao sonho de Roquete Pinto, né? O cara que, inclusive, fez, muito antes da MEC existir, a Rádio Sociedade, que nada mais era do que a união da audiência em torno da sustentabilidade da emissora, né? Mas curioso também, para a gente tentar ter uma dimensão da apropriação indébita desse canal, já que ele é uma concessão pública e está faltando muito de serviço de utilidade pública às nossas emissoras, não é? É bom lembrar que, ainda na cerimônia que inaugurou a radiodifusão no Brasil, Epitácio Pessoa tinha 50 aparelhos de rádio. Aquele radinho, né? Mequetrefe, eita, não estou conseguindo falar. Mequetrefe, oh, meu Deus do céu, até os locutores se engasgam, né? Mas a palavra é difícil mesmo, parece um trava-língua. Mequetrefe, oh, meu Deus do céu. Então, o que acontece? De repente, ele pega aqueles rádios e começa a fazer a distribuição dos que haverão de surfar na onda. E quem são esses 50? Seus amigos mais próximos. E é lastimável que grande parte da concessão que é dada
principalmente as emissoras de rádio, seja feita a partir dessa moeda, a moeda da amizade nem sempre desinteressada. Quase nunca, né? Eu não sei se todos estão lembrados, mas na Constituição de 88, que acabou com 6 anos de governo para a presidência da República, né? Passando a ser 4 anos renováveis por mais 4, na época, Sarney distribuiu mais de 2.000 emissoras, né? Para apoiar a continuidade do seu mandato, que deveria terminar com a promulgação da Constituição em 88, e ele ganhou de lambuja mais um ano, justamente por força desse poder, porque comunicação é poder. Agora a gente tem que pensar poder para quê e para quem, né? Se for para você mesmo, então esse conceito cívico, porque privilegia a cidadania, está totalmente comprometido. Bom, se me deixam falar, eu não paro, viu, gente? Minha mãe sempre disse que eu fui vacinada com agulha de vitrola. Não, Mara, que isso. Mas, enfim, de qualquer forma, eu estou tentando fazer um passeio sobre essa dimensão da comunicação no Brasil, que ainda está a dever muito à nossa pluralidade, à nossa diversidade cultural, não é? Então, e até a problemática, né, que a gente vive quando se dispõe a ir aonde o povo está, como na música do nosso grande bituca, nosso Milton Nascimento, né? Todo artista tem que ir até onde o povo está, e o rádio mais do que nunca, porque ele tem a possibilidade, principalmente em ondas curtas, de chegar a uma população para quem o rádio é bússola e calendário. Me refiro ao povo do Iriri, ao pessoal que mora lá na Terra do Meio, no Pará, que é praticamente um continente apartado. Não fosse o rádio, e o rádio amador também, que a gente tem que incluir aí como um serviço de real utilidade pública, porque não fosse os radioamadores também, nós teríamos mais apartados ainda esse pessoal, essas pessoas que estão lá vivendo nesses confins dos muitos Brasis e das muitas Amazônias, né? Porque uma coisa é você estar no Mato Grosso, outra coisa é você estar no Acre, e outra coisa você estar no Pará, Rondônia, Roraima, enfim. Mas eu acredito que a gente precisa fazer dessa comunicação um compromisso social, né? Não só da empresa, mas, acima de tudo, de seus jornalistas, com a busca da verdade, com a busca, inclusive, da clareza, para que o respeito aos fatos seja realmente cumprido, e os direitos humanos, principalmente, porque a gente precisa fazer desses veículos ferramenta para o enfrentamento aos preconceitos, à discriminação, enfim, e a diversidade de opiniões, porque é disso que vive a nossa democracia, não é verdade? Verdade. Então, se não tem isso, nós estamos pecando no encaminhamento do nosso trabalho. Eu tive muita sorte. É por isso que eu digo que o rádio é o ar que eu respiro. Muito embora, antes dele, eu pensasse no teatro, porque, desde a escola primária, eu sempre gostei de ensinar historinhas infantis. Por muitas vezes, eu fiz a Galinha Ruiva. Quem quer plantar esse grão de trigo? Eu não quero, eu não quero. E aí lá vinha a Galinha Ruiva, oh, como eu gostava. Então, eu sempre tive essa coisa, assim, né, voltada para a comunicação, para fazer rir, porque rir também é um meio muito eficiente da gente fazer chegar a comunicação ao coração das pessoas, né? E a comunicação que pressupõe mudança, né? Porque o comunicar tem que ter essa pertença com a atitude, senão é jogar palavras ao vento, não é? Então, eu sempre adorei essa coisa da performance, da dramatização,
E minha avó também foi, em parte, Dona Maria, que morava lá no subúrbio da Leopoldina, em Ramos, na rua onde nasceu o cacique de Ramos. Você que é carioca, viu, Bruno? Você sabe bem. Aliás, você Sim, é da sim. Baixada, né? Então, Bruno, eu tenho na minha memória dessa fase tão fundamental na vida da gente, né, que é a primeira infância, os coretos que meu avô fazia na rua para o carnaval, né? Foi lá também que nasceu a Imperatriz Leopoldinense, então era do samba. Uhul! Estava eu lá, sempre fantasiada, sempre... e tinha assim esse envolvimento com a comunidade, né? Essa comunidade que se ressente até hoje de um canal como uma rádio comunitária, mas não picaretária, porque, infelizmente, como eu disse, comunicação é poder, rádio comunitária idem, idem, não é? Então, muito importante que a gente tenha em mente que, não por acaso, a legislação das rádios comunitárias ainda é uma vergonha, né? Porque as emissoras de rádio comunitária têm uma rigidez na fiscalização. Semana passada mesmo, acusada de estar interferindo no monitoramento do aeroporto de Brasília, né? No patrulhamento dos radares, 2 emissoras de rádio comunitária foram fechadas aqui no Distrito Federal. Então, assim, isso é balela dizer que a comunicação comunitária, até porque a gente não tem nem, se ainda fosse um canhão de voz como é a EBC, tem lá no Parque do Rodeador um parque transmissor que tem 600 quilos de potência, fala para a Ásia, fala para a Europa, fala para onde quiser, sem contar que, quando você trabalha onda curta, até na guerra, é a única emissora que sobrevive, não é? Então, é um canal de uma potência incrível. Esse, sim, poderia derrubar um avião, poderia interferir na comunicação aérea. Agora, uma rádio com 10 quilos de antena, que é o permitido, né? Nem isso. Meu Deus do céu. A rádio comunitária é criada para falar para um raio de 1 quilômetro. Para isso, você não precisa ter rádio. Pega o megafone. Eu falo aqui com os meus vizinhos no prédio onde eu moro. Então, alô, pessoal! Vamos que vamos voltar para o megafone, porque precisa ter rádio para quê? Né? Ô, Mara, já que estamos falando do rádio, o rádio sempre foi um veículo de grande interação com o público, né? Isso daí é fato. Com as mudanças determinadas pela tecnologia, outras mídias despertam para essa proposta de interação desejada. Contudo, há algo específico nesta relação com o público que só o rádio tem. Por que isso ainda acontece, na sua opinião? É porque o rádio ele trabalha o sentido mais profundo. O rádio trabalha ouvido. Por exemplo, até agora, se eu só estivesse falando com vocês, certamente decepcionaria muita gente vendo a minha foto aí nos estúdios da Rádio Nacional da Amazônia. Quando eu vou, assim, adentro o sertão, a Amazônia, principalmente, o pessoal fala: nossa, Mara Régia, você é baixinha, mulher. Nossa, pensei que você fosse mais bonita. É muito divertido. Então, essa relação é a mesma que você tem com aquele livro, que é o seu livro de cabeceira. Eu acho que todos nós temos algum poeta, algum escritor. Eu, por exemplo, eu durmo ao lado do livro A Vida que Ninguém Vê, da Eliane Brum, e, igualmente, com outros autores, mas estou sempre ali me inspirando na poesia de Mário Quintana, né? E o livro dos Abraços, do Galeano. Então, eles são meus companheiros de vigília, porque, quando a insônia, por acaso, me assalta, é com eles que eu me confesso, me confidencio. E o rádio cumpre a mesma relação, essa relação de você trabalhar o sentido mais profundo e a imaginação. Então, é por isso que no rádio
o cenário é sempre mais bonito, porque o cenário pertence a quem, a partir daquela voz, tem uma emoção, tem uma ideia, e por aí vai. Então, essa construção, essa onda, né, que faz a vida, pelo menos a minha vida, porque eu já disse e repito, o rádio é o ar que eu respiro, essa inter-relação, essa... Como é que eu vou te explicar? É quase que uma incorporação. Se dá justamente porque você não tem o olho devassa, né? O olho julga. Ah, é assim, assado. Eu, todas as vezes que fiz televisão, eu me decepcionei, porque as pessoas ligavam muito mais para saber onde comprar uma roupa. Não por acaso isso hoje vem sendo muito explorado no Instagram, principalmente, né? A moda se faz ali, você está vendo uma matéria, de repente, pá, vem o comercial mandando você comprar um produto para esticar e acabar com as olheiras, e daqui a pouco uma roupa e tal. Então, sem essa intervenção, o rádio, nessa sintonia fina, ele propicia esse florescer da alma, se a mensagem toca quem está lá do outro lado. E eu consegui muito, olha, eu já plantei na Amazônia mais de 1 milhão de sementes de moringa, justamente por conta dessa conexão. Você fala de uma planta, diz o quanto ela é especial, uma santa criatura de Deus, que é a moringa, ou leifera, né? É uma planta que tem um potencial de vitamina gigantesco e além disso, ela tem ainda a propriedade de ser um filtro. Você esmaga ali 6 sementes de moringa, bota em 2 litros da água, aquela água pode estar suja, cheia de coliformes fecais. E, de repente, no dia seguinte, toda aquela sujeira foi decantada e você tem ali uma água própria para o consumo humano. Então, isso nos limites do Nordeste, onde eu fui várias vezes para as feiras distribuir essas sementes e fazer a experiência, mostrando para o pessoal como é que a coisa funciona, tanto quanto nos limites da Amazônia, é fundamental. Então, quando você chega numa cidade de Xinguara, por exemplo, para uma reunião com as mulheres lá reunidas, tem até uma documentação dessa oficina que eu fiz junto com a doutora Lívia Martins, que é ginecologista e fitoterapeuta. Então, você chega lá para falar, colocar ali o útero como o abacate, colocar a goiaba como o ovário e mostrar às mulheres como é que funciona, né, toda a nossa fisiologia, a fisiologia feminina, é um encantamento total. E aí, ao chegar, lá vem aquela maricota lá, te pega pela mão, Mara Régia, vem aqui correndo, vem conhecer a Mara Régia. Como assim conhecer Mara Régia? Mara Régia é o nome da moringa, aquela semente que você me deu. Aí eu chego lá, tem uma moringa imensa, né? E a gente ali se abraça, se emociona, justamente por termos nos comprometido com o lado mais vivo da nossa natureza, né? E já pegando... pode falar, desculpa. Não, pode interromper. Já pegando esse gancho aí, e você falou que a mensagem toca, né, Mara? Então, vamos falar do Viva Maria, que tem seu foco na mulher, né? Que o programa, afinal, o programa dá voz às mulheres que não têm. Por exemplo, as mulheres ribeirinhas, as mulheres indígenas ribeirinhas, como você acabou de falar aí, as mulheres vítimas de violência doméstica, as mulheres vítimas de escalpelamento, que acredito que temos alunos que ainda têm dúvidas sobre escalpelamento, e, enfim, como dar voz a essas cidadãs humildes, sofredoras e esquecidas por boa parte da sociedade brasileira? Pois é, eu acho que é muito importante a gente situar o Viva Maria numa linha do tempo, não é? Porque dizem até que a vida não tem replay. Não tem mesmo.
porque o Viva Maria nasceu em 14 de setembro de 1981. Assim, se passaram 40 anos. A primeira década foi uma sorte, dessas que só acontece uma vez na vida. Essa coisa de você estar no lugar certo na hora exata, né? Então, Viva Maria nasce num momento pré-constituinte, onde mobilizar as mulheres face a uma plataforma feminista que pudesse nos levar a um outro patamar civilizatório na Constituição de 88, era mais do que compromisso, era uma emergência. Então, a gente teve todas as condições de fazer desse programa, que ficava no ar por 2 horas, de segunda a sábado, não é? Justamente esse movimento. Um movimento que se aproveitou, inclusive, dos auditórios da Rádio Nacional. Não era bem um auditório, a gente usava um auditório que era usado para as gravações da então TV Nacional, 1980, não se esqueçam. Então, a gente tinha aquele espaço à noite, reuníamos as ouvintes e mulheres de movimento também, mulheres de partido, mulheres de sindicato, mulheres, enfim, que estavam, de alguma forma, ligadas a esse grande momento histórico da vida brasileira. E foi assim que nasceu, nos estúdios do Viva Maria, da Rádio Nacional, o Fórum de Mulheres do Distrito Federal. Através dele, a gente acabou fazendo muita coisa nessas Brasília, então, ainda menina, né? Justamente para buscar essa nossa condição de galgarmos alguns passos pela licença maternidade de 120 dias, a licença paternidade, que muitos viam como um absurdo, porque onde já se viu licença para pai não tem essa função. Então, uma coisa extremamente equivocada. Então, a gente dizia, filho não é só da mãe, e a gente ancorava, inclusive, a campanha que o então Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, capitaneado pela Jaqueline Pitangui, que substituiu a nossa saudosa teatróloga, a Ruth Escobar, né? Ruth Escobar é quem tinha feito com o Tancredo, que era a pessoa que iria assumir a presidência do Brasil no pós-Constituição de 88, ela negociou com o Tancredo, ela queria um Ministério da Mulher. Só que, como isso não era possível, criou-se o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e graças ao Viva Maria, anos depois, eu acabei também sendo uma das conselheiras desse CNDM. Então, o CNDM tinha várias campanhas pré-constituintes, e a gente fazia do Viva Maria megafone mesmo, e foram muitas as vezes que a gente juntava essas mulheres que depois participaram do fórum para ir para a rodoviária, porque a gente precisava assinar, como hoje a gente faz uma petição online, na época a gente tinha que assinar nome, colocar a carteira de identidade, para que a proposta das mulheres tivesse vez e voz na Constituinte. Então, foi um momento de grande efervescência em todos os sentidos. E o Viva Maria documentou tudo isso. A criação da primeira delegacia da mulher em São Paulo. No aniversário do programa, trouxemos a Brasília a delegada Rose, que até hoje está lá em São Paulo, à frente de uma DEAN, e trouxemos muitas vezes a saudosa Rose Marricuraro para falar sobre a sexualidade da mulher brasileira. A própria Ruth Escobar, ao lado de Dina Sfati, no lançamento de seu livro, esteve nos estúdios da Nacional. Bom, o Viva Maria, de Paulo Coelho a Saramago, entrevistou grandes escritores, porque, à época, o rádio era muito prestigiado, e o Viva Maria realmente foi um programa que, pela inovação de estar sendo ancorado por mulheres, porque eu sempre chamava o movimento para participar, acabou sendo um diferencial, porque, na época, o próprio gerente da emissora disse, olha, vai fazer um programa para mulher, mas tem que botar um homem
com voz bonita, porque as mulheres gostam de se apaixonar. Eu acho que muito pensando no que aconteceu. Não sei se vocês sabem dessa história, histórias que o rádio conta. Então, vamos lá. Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o nosso grande, querido ator, né, que tinha um vozeirão, né, o Odorico Paraguaçu, na época não, né, mas, enfim, ele tinha um vozeirão, o Gracindo, né, e então ele fazia lá uma programação especial, e uma senhora riquíssima apaixonou-se pela voz dele, morava em Copacabana, e, ao morrer, deixou de herança o apartamento para o Paulo Gracindo. Pensa isso. Então, eu acho que, calcado nessa experiência, ele pensou, né? Pensou que mulher não escuta mulher, tinha que ter um homem e tal. E aí a gente experimentou o caso, né? O insucesso do programa nos primeiros 6 meses, até que eu dei um basta naquela história. Falei, ó, não dá, porque a gente precisa de um espaço de intimidade para falar, inclusive, das nossas... Porque toda vez que entrava um embate, você vai discutir feminicídio, que na época nem existia, mas, enfim, violência contra a mulher, né? Então, na posição de defesa do masculino, muitas vezes, esse cidadão que estava lá fazendo a dobradinha comigo escorregava numa inconfidência, numa questão que comprometia todo o conteúdo do programa. E só quando nós, mulheres, assumimos mesmo a conta e o risco de estarmos no ar por essas 2 horas, aí sim é que a gente ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo mesmo, porque quando o Collor, em 90, vamos para a segunda década, decreta o fim do Viva Maria, porque me identificou como uma liderança negativa e também acreditava que, com a Constituição, não tinha mais necessidade de garantir direito para a mulher, porque a gente já tinha conseguido mais de 60% da nossa plataforma na Constituição de 88. Até parece, né? Nós estamos em 2021 e, até hoje, muita coisa não foi devidamente sacramentada, né? E, a cada passo, um retrocesso. A gente está vendo isso hoje com muita contundência, eu não preciso explicar para vocês. E aí eu vou para a rua, né? Fazer o Viva Maria em cima de um banquinho na Praça do Povo, até conseguir uma outra emissora. Fui para a Rádio Capital com o Viva Maria, então foram muitos os percalços. Aí, felizmente, em 92, começa toda a mobilização para Rio 92, né? E aí nasce essa proposta da gente contatar as mulheres da floresta, as mulheres indígenas, aquelas que já estavam em movimento, para que a gente fizesse o Planeta Fêmea lá no aterro do Flamengo. E, a partir daí, com o fim da Rio 92, o próprio Collor se viu pressionado, por isso muita gente diz, para que essas conferências, que bobagem, o pessoal está lá em Glasgow para pensar o mundo daqui a 30 anos, eu nem vou estar aqui num egoísmo suicida, né? Porque é claro que a gente não pode, de forma alguma, pensar desse jeito. Então, ele mesmo queria divulgar esse conceito de sustentabilidade, como hoje vocês aqui querem o conceito do jornalismo cívico, né? Então, era preciso, segundo eles, traduzir isso. E aí, o WWF, que é o Fundo para a Natureza, né? O WWF, na época, internacional, inclusive, hoje é o WWF Brasil, e o GTA, Grupo de Trabalho Amazônico, fizeram uma parceria com a então Rádio Brás para fazer um programa com essas características. E, no contexto mulher, eles me chamaram, então eu entrei pela porta dos fundos de novo para a Rádio Brás, mas como funcionária, não. Eu só voltei a ser funcionária depois da anistia. Mas aí eu trabalhava para o WWF com a produção diária, mas eu frequentava ali a redação, colocava o programa no ar. Enquanto isso, o Viva Maria se desdobrava em oficinas para as mulheres se empoderarem e, ao mesmo tempo, o Viva Maria criava na MEC Rio, o Mulherio, o Fala Mulher, na Rádio Guanabara,
E por aí foi. A gente foi se desdobrando, né? Sempre em busca dessas vozes, das vozes das mulheres do Brasil. Então, aí, quando houve finalmente a minha volta, eu consigo fazer um programete diário, porque aquele espaço exorbitante que tinha de 2 horas e tal, já não existia mais, já tinha sido ocupado. Além aí, hoje, na quarta geração do programa, né, na geração Z, o pessoal já leva, inclusive, o Viva Maria para a academia com vocês. O Viva Maria é um podcast com 7 minutos de duração, mas a gente nunca deixou de ver o programa como um projeto de empoderamento, né? E como é que se dá esse empoderamento? Justamente pela possibilidade da gente se deslocar, né? Então, as ondas sonoras são poderosas, sim, mas nada substitui o fato de você ter pertença. Como é que você vai falar para a Amazônia se você nunca conheceu sequer um dos 9 estados da Amazônia Legal? Se você nunca esteve com uma quebradeira de coco, você nunca esteve com uma liderança indígena, se você, mesmo em Brasília, não participa dos grandes momentos de mobilização, você tem que botar o pé na terra, senão você não consegue falar com pertença. E o que o rádio denuncia com muita propriedade é a verdade ou a falta dela, entendeu? Quando você vê uma pessoa que fala, atenção, você... Aí você já sabe que a pessoa está dizendo o que fala. Hã? Mas essas concepções de programa, né, que você disse aí, né, deixavam vocês assim, com a certeza de que estavam fazendo um novo tipo de jornalismo? Não entendi. Você disse algumas concepções de programas aí, entendeu? Que você fez durante esses 40 anos, né, do Viva Marias. Vocês tinham certeza que estavam fazendo um outro tipo de jornalismo do que aquele que a gente vê, entendeu, por aí? Não existia assim essa consciência, não existia um planejamento. Nós começamos justamente a fazer jornalismo público em essência quando foi criada a EBC, tanto que eu participei da construção desse manual de jornalismo da EBC, não sei se vocês estão vendo, ele está disponível em PDF, e na parte aqui da relação que os jornalistas precisam ter com o público infantil, infância e juventude, na parte que discute ética, gênero, equidade, raça, etnia, nessa parte foi onde eu pude dar alguma contribuição para a elaboração desse manual, que contempla práticas jornalísticas referenciais em muitos procedimentos, como, por exemplo, você não usa mais tarja para meninos e meninas, você não fala o menor, né? Enfim, você tem toda uma nova abordagem que está devidamente contemplada. E aí sim inaugura-se o jornalismo público, porque é bom não esquecer que a Rádio Brás foi uma empresa criada em plena ditadura militar. Eu mesma, quando cheguei para fazer a prova lá, para passar a trabalhar na empresa, tinha um general, o general Massa era o presidente da então Rádio Brás. E o jornalismo vivia de reprodução de release, né? Só que o rádio ele tinha um compromisso em fazer audiência. E, para fazer audiência, precisava ter programas voltados para essa interlocução com a cidade, até porque Brasília tinha acabado de nascer, anos 80, né? Brasília nasceu em 60, anos 60, então, 20 anos é muito pouco para uma cidade. Então, nós estávamos ainda tentando avançar na construção dessa cidadania, dessa cidade, né? Da capital de todos os brasileiros. Então, era aqui que a gente tinha que reverberar. Agora, assim, dizer assim, eu estou fazendo jornalismo cívico, vamos, Marias? Não.
Isso não passava pela cabeça. A gente meio que corria para apagar incêndio. Vai ser votada uma proposta contra a licença paternidade de mulheres. Vamos lá, olha, votar às 3 horas na rodoviária do Campo Piloto. Vamos lá, estou de megafone aqui em punho, vamos nos encontrar. E foi assim para a criação da primeira delegacia de Brasília, que, aliás, só ficou numa, só temos uma até hoje, mas foi devida justamente a essa comunicação muito estreita, muito cúmplice com essas mulheres, que eu levava comigo para grandes encontros do movimento, fosse em Bertioga, fosse no Pará. Então, essas andanças, né, me fizeram conhecer personagens, como, por exemplo, as mulheres que estão no calendário que comemora os 40 anos do Viva Maria, né? Então, me juntei a... Se você puder disponibilizar para a gente depois, entendeu, esse calendário, para a gente poder estar compartilhando entre a turma, né? Até a gente agradece, né? Se puder mandar para o Bruno, entendeu? O material. Ela me mandou um calendário. Ela te mandou, Bruno? Mandou. Eu compartilho com sim, vocês. Então, para a gente poder passar para a galera mesmo. Ô, Mara. Oi, Mara? Oi? Como você citou aí na pergunta anterior sobre assuntos mais íntimos, né? Ainda sobre as mulheres, explica para a gente um pouco sobre a violência do escalpelamento. O escalpelamento que as mulheres sofrem na região amazônica. Uhum. Mulheres e homens, né? Eu conheci homens que perderam o pênis, porque é o seguinte, eu falava das parteiras, e aí eu tenho o exemplo da parteira Zenaide, uma grande liderança, já fez mais de quase 400 partos, e ela, numa festa lá no Acre, Marechal Thaumaturgo, se não me engano, ela foi ameaçada por um agressor que queria estuprá-la, e na briga, para que ela não cedesse, ele deu um soco tão forte no rosto dela, que ela ficou cega de um olho. E quando eu fui justamente para fazer uma oficina sobre sexualidade e saúde reprodutiva lá no Acre, eu a encontrei lá em Rio Branco e ela falou: Mara Recha, você não sabe. Eu falei: você não está enxergando, querida, o que aconteceu com você? Ela me contou essa história e aí ela falou: eu queria ser reconhecida. E aí eu fiquei pensando o que poderia ser um reconhecimento de uma parteira maravilhosa como essa. E ela explica, tem até um podcast que depois eu convido vocês a ouvir. Aí ela disse: eu não quero morrer sem isso. E aí eu liguei para a Eliane Brum, que é uma jornalista que não só tem o melhor texto, na minha opinião, do Brasil, como também tem um engajamento profundo com a Amazônia, tanto que hoje em dia mora em Altamira, já faz aí uns 5, 6 anos, e lá no Pará. E aí Eliane escreve a história da mulher que nasceu aos 10 anos, porque parteira só nasce quando faz o primeiro parto. E, a partir dessa vivência com esse perfil de mulheres, eu chego no Amapá para justamente documentar a luta da deputada Janete Capiberibe, que vivia no Congresso Nacional como deputada, tentando uma legislação que obrigasse os barcos da Amazônia a cobrirem o eixo do motor para evitar o escalpelamento. Eu entro em contato com essas lideranças, com essas mulheres vítimas do escalpelamento, uma delas também no calendário, Rosinete Serrão, que por muitos anos foi presidente da Associação das Ribeirinhas Mulheres Vítimas de Escalpelamento. Escalpelamento nada mais é do que, você sabe, na Amazônia as mulheres têm predileção por cabelos longos, ou por motivos religiosos, ou até por tradição. Você não imagina as indígenas com cabelo muito cortadinho, agarrado no couro cabeludo. Então, elas, quando você pega um barco caseiro, doméstico, quase sempre de gente da família, e vai fazer do rio a sua estrada, muitas vezes você pega um banzeiro, que é aquele momento em que você, né, balança para cá, balança para lá muito fortemente, e aí você se desequilibra. Se o eixo está exposto, e você tem a má sorte de bater a cabeça ali, seu cabelo enroscar naquele eixo, vai tudo.
vai embora a sobrancelha, vai embora a orelha, então há uma deformação absurda que depois se reverte num grande covarde preconceito contra essas mulheres do ponto de vista estético, que são consideradas monstruosas e acabam, inclusive, vitimizando também seus filhos, que são quase que impedidos de frequentar a escola porque identificados como filhos e filhas do monstro, que é justamente por força da deformação que o escalpelamento provoca, inclusive fazendo com que o couro cabeludo, ao ser exposto dessa forma tão tênue, o sol, o calor da Amazônia, quase sempre faz com que essas vítimas sofram de câncer de pele. Então, é uma questão devastadora, a lei está aí, mas nem por isso é cumprida. Porque no Brasil é assim, né? A lei é mais ou menos como um vírus, as leis em geral, né? Uns pegam, outros não pegam, então, e as pessoas... A lei não serve para todos, né, Mara? Sim, sem dúvidas. E aí, assim, é muito difícil. E, através do programa, eu fiz várias campanhas de conscientização, fiz algumas ações nos mutirões que aconteceram lá no Amapá, foram coberturas muito difíceis, né? Nesse primeiro mutirão, nós tínhamos 3 homens que também tinham perdido o pênis num dos eixos de motor, tínhamos crianças, mais 5, porque perdem a xuxinha, vão atrás, perto do motor, e aí o cabelo enrola, e mais 30 e poucas mulheres, né, para fazerem a reparação e, ao mesmo tempo, a reconstituição do couro cabeludo nas que tiveram o escalpelamento parcial, quer dizer, se sobrou um pouquinho de cabelo, você tem como recuperar. Se não sobrou nada, a única saída é a peruca feita de cabelo natural, porque cabelo sintético, por essas condições climáticas, digamos assim, a umidade amazônica não comporta colocar uma peruca de cabelo sintético nessa região muito fragilizada das vítimas de escalpelamento, entendeu? E, Mara, nós estamos com diversas perguntas aqui, né, da galera e também do grupo. E o nosso tempo... Conversa boa passa rápido, né? É incrível, né? É igual programa de rádio. O programa de rádio, 2 horas de programa, vai igual água, né? Agora, né, é aquilo. E aí nós temos uma pergunta do nosso colega de sala, né, o Gabriel Barros, e você no início diz sobre a questão do rádio estar ligado à educação, né? E no contexto de desinformação, que infelizmente vivenciamos hoje, como o rádio e o jornalismo cívico pode colaborar para amenizar ou acabar com esse problema na nossa sociedade? Uau! A gente não pode ser pretensioso, né? A gente vai acabar com nada. Já tem muita gente disposta a acabar com tudo, a gente não pode tentar fazer disso uma meta. O que eu acho que a gente faz, através da comunicação, é uma aposta na construção cidadã. Isso, a partir do nosso exemplo, né? Eu sempre tentei influenciar, inclusive, meus alunos no UniCeub, no IESB, lugares onde eu tive a oportunidade de dar aula, aqui em Brasília, a partir justamente disso. A gente educa muito mais com o exemplo, não é? Então, com as experiências vividas. Então, quando eu vou para a Amazônia para falar de turismo sustentável, para falar da cadeia produtiva, da borracha, do açaí, enfim, e falar do manejo de pesca e tantas outras questões, viver com aquelas comunidades, e volto trazendo na bagagem uma série de trabalhos sobre essa questão e compartilho com a audiência e também com o alunato, você está ali trazendo um desejo. Quantos e quantos não foram justamente buscar um jornalismo, uma forma de se colocar na profissão, muito embora aqui um grande parênteses, parte do empobrecimento que nós vivenciamos hoje, do ponto de vista jornalístico, não é? Com, inclusive,
o empobrecimento das redações, das empresas de comunicação em geral para grandes coberturas. Eu mesma só consegui fazer A Morte dos Polinizadores, foi um dos trabalhos que teve maior repercussão, inclusive publicado na BBC Brasil e no Le Monde Diplomatique, matéria que fiz junto com a Elizabeth Oliveira, uma outra grande jornalista ambiental, até porque ir para a Amazônia sempre demanda você não ir só, porque pode acontecer muita coisa, né? O imprevisto, o imprevisível acontece não só na mudança dos ventos, das águas, como também o fato de você ser mordido por uma cobra, isso não é impossível de acontecer, ou pelas formigas, que eu já fui atacada uma vez. Na verdade, elas, tadinhas, não tinham nada de ataque. Elas estavam lá e eu encostei, sem querer, as costas. Rádio aí sendo sintonizado, não sei, estou ouvindo um barulhinho, mas, enfim, você precisa sempre se acompanhar. E aí eu dizia que, puxa, é muito difícil. A TV Brasil fez um documentário lá sobre ondas curtas pelo programa Caminhos da Reportagem, para levar a Ana Graziella, o cinegrafista e um ajudante, 3 pessoas. A viagem ficou em mais de R$20 mil, não é? Então, não são todas as empresas que têm esse cacife, muito menos, é exceção. Então, eu só fiz essas matérias lá em Belterra sobre a morte dos polinizadores porque contei com a bolsa, financiamento do Rainforest, ligado ao Pullet Center, e aí eu tive esses 3 podcasts que fiz lá na cidade, denunciando o avanço da soja na matança e o avanço do agrotóxico na matança dos polinizadores, principalmente abelhas, né? Eu visitei vários cemitérios de colmeia. Então, você, numa viagem dessa, tem que ficar no mínimo uma semana, não é? E aí, como é que faz? Viver nessas condições, pagar pelo diesel para entrar no barco, para chegar na comunidade afastada, né? Ou então pagar uma caminhonete que possa cruzar aquela estrada, tudo isso tem custo muito alto, não é? Então, hoje, esse empobrecimento se dá também porque o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, em 2009, acabou com a obrigatoriedade do diploma para que a pessoa pudesse se abraçar, se dedicar ao jornalismo profissional. Isso acabou fazendo não só com que os cursos de jornalismo minguassem, né? Porque, é claro, você vai querer um diploma que tanto faz como tanto fez você ter ou não ter, o valor dele está minimizado, ninguém vai te exigir diploma para que você exerça o jornalismo, não é? Então, isso aí se desdobra num empobrecimento de conteúdo, de formação, porque, é claro, você tem pessoas que não são jornalistas e têm um texto irrepreensível, mas cadê a formação ética? Cadê a formação das boas práticas? A universidade, ela serve muito mais para que você se envolva em novas visões de mundo, contatos. Nossa, meus melhores amigos, o próprio rádio entrou na minha vida. Eu estava na Universidade de Brasília quando um amigo falou: criar a Rádio Nacional da Amazônia. Vai lá, eu tenho certeza que você dá para isso. Eu falei: Antônio, você está doido? Ele falou: não, vai lá, vai ser assim, assim. Então, essas coisas são definitivas na vida. Então, Gilmar Mendes esvaziou de sentido a profissão de jornalismo. Qualquer um pode fazer. E aí, uns fazem bem, outros fazem mal, mas não há prêmio nem pito, não é? Então, eu estou aqui deixando esse registro para a posteridade. Precisamos lutar pela nossa profissão. Sindicalizem-se, porque sem isso a gente não consegue avançar. Perfeito, Mara. Mara, se você puder enviar depois também, novamente, os links das matérias, entende? Para a gente poder também ler, né? Coloca aí, dá um site de busca, coloca
do podcast, A Morte dos Polinizadores. Você entra no site Amazônia Latitude, do professor Marcos Colom, ele que mora lá na Flórida, ele dá aula na Universidade da Flórida, ele tem um blog chamado Amazônia Latitude. E aí você me encontra lá com uma série de programetes, podcasts sobre frutíferas e plantas úteis na vida amazônica, porque eu também traduzo muitas publicações para a linguagem radiofônica. Assim fiz com esse livro, que é um poema Amazônia, Frutíferas e Plantas Úteis, é um tratado de ecologia sobre palmeiras e cipós, feito ao longo de mais de 10 anos pela Embrapa, e como a edição foi limitada, coube a mim popularizar esses conteúdos numa série de CDs feita pelo Cipó. Eu também fiz para o IPAM a tradução de uma cartilha sobre aquecimento global, mudanças climáticas, o assunto da hora. Fiz também a cartilha da Tia Pichica, que é sobre doenças de médico, remédios de farmácia, e por aí vai. Eu tenho uma vasta produção, porque 40 anos de pilotagem. Não é pouco tempo não, né, Mara? É muito ano de experiência. Não. É muito ano de experiência. Mara, nós temos uma outra pergunta aqui, que é o do seu amigo Geraldo Cantarino, né? Que ele fala sobre qual o limite, ele pergunta, né, para você, qual é o limite entre o jornalismo, calma aí, que eu estudei aqui. Ele pergunta qual é o limite do jornalismo no ativismo, seja o ativismo em defesa do meio ambiente ou em defesa dos direitos humanos, né? Há algum limite entre o jornalismo e o ativismo? Ou será que não basta informar? É preciso também se engajar? Ele fez essas perguntas meio que ponderando, né? Instigante, inteligente, como sempre, né, Geraldo? Eu tenho que me reportar a Londres, justamente quando aconteceu o meu batismo de fumaça como feminista, lá nos idos de 1976. Estávamos no início da década da mulher, eu tinha consciência de que a cidadania das mulheres no Brasil nos envergonhava, e de longe tive mais ainda essa consciência, e a partir daí comecei a seguir o movimento das mulheres. Chegando ao Brasil, não demorei a encontrar meus pares, né? E comecei a minha militância particular, mas não era uma militância tão ativa no sentido das ruas, não é? Mas com a Constituição, com a Constituinte, a gente teve o momento mais do que adequado para vivenciar esse ativismo que o Geraldo coloca. No jornalismo público, cívico, é claro que, para algumas questões, você tem uma condição quase que humanitária. Você não pode, por exemplo, tomar partido a favor do racismo, não é? Você não pode... você tem, sem dúvida alguma, um compromisso com a ética do jornalismo nos dá conta. Nós tivemos agora um exemplo mais do que contundente em relação à questão da vacina, né? Então, a gente, em momento algum, pode faltar com a verdade, e aí onde quer que ela esteja. Agora, existe alguma forma de você, como o Viva Maria fez, não tomar partido de um crime bárbaro, como foi a morte da estudante da UNB, Thaís Mendonça, assassinada pelo Marcelo Bauer, né, que era namorado inconformado com justamente o fim do namoro, e, a partir desse crime, é claro que o Viva Maria viveu aquela comoção que a cidade estava a sentir e, ao mesmo tempo, a exigir o fim da impunidade. Então, nessas horas, se o rádio, principalmente o jornalismo, é serviço público, você tem que estar atento a essas vozes, independentemente da sua militância.
É claro que o fato de você ser declaradamente uma militante ou ativista ambiental ou uma ativista feminista, e não é em qualquer lugar que você vai poder fazer o exercício da sua profissão. Mas eu tenho a sorte de estar no Viva Maria há 40 anos, onde a marca do programa é justamente essa, de estar a serviço dessa cidadania que, no contexto da violência que se abate sobre a mulher, no contexto do mundo do trabalho, ainda é muito perversa com o gênero feminino. Então, eu acho que existe limite, a limitação que existe é para tudo, limitação editorial. Você vai sempre estar subordinado, exceto numa emissora pública, né? E isso, entre aspas, 200 aspas, né? Porque não há edição, existe sempre um tom que é dado para as coberturas, existem ainda editores que têm uma tese a respeito de alguma coisa e colocam o repórter só para cumprir tabela na rua, só para trazer de volta aquela tese devidamente comprovada, custe o que custar, e esses são alguns entraves, né, para que a gente possa exercer um jornalismo cívico, um jornalismo público em essência, onde a verdade prevaleça, onde o compromisso, né, com essas relações cidadãs de direitos humanos, contra preconceito, discriminação, estejam sendo privilegiados. Não sei se eu respondi, Geraldo, você depois me puxa a orelha, caso eu não tenha conseguido atender devidamente ao que você colocou. Informando a turma, né, que a Júlia Borsó e também o Geraldo está nos ajudando aqui, entendeu? Colocou o link aí no chat, entendeu? Para quem quiser ler, entendeu? As matérias, né? E ter acesso, né, a todo o conteúdo produzido pela Mara, é só entrar nesses links aí que foram disponibilizados, entende? No chat. Vai lá, Bruno. Muito obrigada. Eu vou até ver aqui no chat, eu ainda nem entrei para dar uma olhadinha, falar das pessoas que estão aí com a gente, e daqui a pouco, né? É por muito pouco. Já estamos chegando quase no final, né, do nosso evento. E já vamos disponibilizar também a lista de chamada, a lista de presença, no caso, no chat. E a pergunta aqui, a próxima pergunta é, já que você terminou aí, essa última pergunta falando do jornalismo cívico, eu quero saber de você, Mara, como você enxerga esse tipo de jornalismo dentro do rádio tradicional? Vou pedir para todo mundo que está na escuta ligar o rádio. Não é muito difícil, né? A gente observar que falta muita cidadania no DAEL. Está faltando espaço para o aprofundamento de questões que mobilizem a sociedade brasileira, né? Está faltando espaço para essa pluralidade, né? Com as vozes do ativismo, sim, mas com as vozes de jornalistas, né? Que estão aí cumprindo o seu papel público de relevância, né? Em relação a esse serviço, né? Porque se a gente tiver sempre em mente que o jornalismo é um serviço público, a gente não se distanciando dessa verdade, a gente com certeza vai fazer um bom trabalho. Infelizmente, não posso dizer o mesmo dessas emissoras palanque, não é? Aliás, tem um livro imprescindível, Rádio Palanque. Agora estamos entrando aí na reta final para 2022, ano de eleições. Então, muito importante. Acho que é a Virgínia. Ela é uma estudiosa, trabalha na Universidade do Rio de Janeiro. Ela é da UERJ, Universidade Estadual, e ela fez o Rádio Palanque para falar de como esse veículo vem sendo utilizado desde a sua
chegado ao Brasil como Palanque, né? Então, é um livro obrigatório. Na capa, você vê vários radinhos ali de todos os tamanhos formando o mapa do Brasil, muito interessante, não estou achando, desculpe, amiga, não estou achando aqui. Mas o Geraldo, ele é bamba, ele é, até porque é um escritor de primeira grandeza, ele pode nos ajudar. O título do livro é Rádio Palanque, e é a Virgínia, acho que é. Me perdoe, amiga, porque realmente a cabeça está com informação demais, eu tenho que dar uma limpada aqui no meu HD. Foi bom falar das tecnologias, né? A gente não pode encerrar esse nosso bate-papo sem dar a vocês, inclusive, uma dimensão muito interessante sobre essa condição única que o rádio tem de se reinventar, né? A gente está aí vendo a morte do rádio ser anunciada há muitos e muitos anos, né? Chegou a televisão, acabou o rádio! Redes sociais, acabou o rádio! E aí está o rádio se reinventando, né? Com essa verve, com essa força nos podcasts que estão fazendo tanto sucesso, com produções que usam todos os temperos radiofônicos, não é? E é uma coisa maravilhosa e a gente só tem que aplaudir. Eu tenho me deparado recentemente, inclusive participei de um podcast sobre cerrados, assim mesmo, no plural, porque o cerrado, assim como a Amazônia, são muitos, né? Então, é muito interessante. Eu não sei se vocês chegaram a ver a última pesquisa, ou a mais recente pesquisa, feita pelo IBOP, pelo Cantar, que traz informações sobre esse veículo imprescindível. É o rádio em todos os ouvidos, e tem dados aqui que é muito importante a gente anotar sobre o alcance e o consumo. O rádio é ouvido por 80% da população nas 13 regiões metropolitanas pesquisadas pelo Cantar Ibope Mídia. Ele contata todos os públicos e ele teve um aumento percentual por força da pandemia de 2%. 3 a cada 5 ouvintes, 3 em cada 5, escutam rádio todos os dias. E cada ouvinte passa, no mínimo, 4 horas e 26 minutos escutando rádio, seja no carro, né? Então, eu acho muito importante. Eu vou mandar para você agora, viu, Bruno? Porque eu acho importante compartilhar. Inclusive, o professor Fabiano já deve ter bebido nessa fonte, mas, de qualquer forma, Kebinho, vai aí para o Bruno e depois você compartilha aí com toda a nossa audiência, porque essa pesquisa é tudo de bom e mais um pouco. São 41 páginas, o documento é grande, mas vale a pena acessar, tá certo? Que maravilha. Está comigo aqui já. Tá bom? E o Geraldo até, inclusive, citou aqui no chat, entendeu, o nome da Sônia Virgínia Moreira. Isso, obrigada, sabia, Geraldo, você continua... Geraldo está sendo nosso ajudante aqui, olha, está nos bastidores. De produção, maravilhoso, um jornalista da maior qualidade, um pesquisador, né? Vive pelas bibliotecas londrinas, faz um trabalho de excelência. Depois coloca aí o nome dos seus livros também, Geraldo, você merece. Seu trabalho é valoroso. Eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado com você ao longo da minha trajetória jornalística, num momento de grande desafio, porque dizem que quem é do mar não enjoa, mas eu nunca fui da TV, eu sempre fui da rádio. Bom, Mara... Pegar essas ondas, normalmente eu preciso de ajuda. E o Geraldo foi um guardião, né? Pois é, nós queremos até o contato do Geraldo, entendeu? Igual o Fabiano disse aqui, entendeu? Para novos contatos, novos encontros. Que bom! Geraldo ficou feliz, com certeza, porque ele também tem uma pegada assim acadêmica de grande notoriedade, já que escreve livros voltados para a investigação, para a pesquisa, para a história. Então, meu aplauso de público. Que maravilha. Bom, Mara, para a gente poder, entendeu, ir para os finalmente, né? Uma pena, porque
pudesse, a gente ficava aqui o dia todo, né, batendo esse papo, trocando esses conhecimentos que você tem, né? E como podemos estimular que os formandos no jornalismo vejam sua atuação no jornalismo cívico, no jornalismo comunitário, no jornalismo colaborativo e na comunicação comunitária, como algo necessário e socialmente necessário, assim, a sua visão, né? Olha, eu penso sempre que existe um fator que é preponderante, mas a gente pode partir do princípio de que, eu falei, comunicação é poder, mas no âmbito da comunicação, às vezes o jornalismo se confunde com uma vitrine onde alguns profissionais e algumas profissionais possam se arvorar a serem capa de revista, até para a revista Manequim, como eu vi certa vez, uma jornalista muito badalada, que hoje nem faz mais o jornalismo estrito sensu, mas está nas telas da televisão, então, fazendo gastronomia. Então, eu penso que, se você quer ganhar dinheiro, se você quer sucesso, não escolha o jornalismo, tá? Porque, seguramente, esse não é o lugar de quem está a serviço, tá? Então, assim, eu tenho só de rádio 40 anos, sempre trabalhei na vida como professora desde os 17 e, ironicamente, assim, nem tenho conseguido alavancar grandes visibilidades, como muito menos, se bem que assim, eu não posso me queixar, meu trabalho é muito reconhecido por pessoas, inclusive, como vocês, como a FAESA, que me faz esse convite tão honroso, mas, assim, do ponto de vista financeiro, digamos, a gente sabe que o rádio ele está muito esvaziado de financiamento, até comercialmente falando, não é? E por força dessa condição de que qualquer um pode fazer, isso, de uma certa forma, empresta uma certa desvalorização, né? Então, o que eu podia dizer é isso. Se você tem espírito público, se você tem, assim, na sua alma, uma inconformidade com a cidadania brasileira, principalmente essa cidadania ligada às mulheres, à raça, a etnias, você não pode se furtar. A gente não nasceu nesse país por acaso. A gente tem uma missão, um trabalho a cumprir. Então, se você tem no seu coração essa dor coletiva de uma cidadania que ainda capenga em tantas frentes, você está mais do que apto a se tornar um jornalista cívico, né? Um jornalista a serviço do público, porque essa é a função. Agora, se você só quer fazer desse microfone, seja um palanque, seja angariar fiéis, seja falar em causa própria, você está traindo, em primeiro lugar, né, uma condição cidadã, e também está se enganando redondamente, porque não é por aí que você vai conseguir esse estrelato. A gente está aqui para prestar serviço, e nessa dimensão contem sempre comigo, a qualquer hora do dia, como o rádio, a gente liga e ele está lá, né? Então, eu só penso que é da formação, inclusive, de professores como o Bruno Laurindo, como o professor Fabiano, Quebinho, pessoas que estão envolvidas com esse processo, aliás, cobrir processo. Por que eu tive condição de fazer, de repente, com o apoio da ONU Mulheres, um calendário sobre a vida de 15 mulheres, Marias, que tiveram suas vidas transformadas ao longo desse tempo pelo programa? Porque eu cubro processo, né? Eu justamente trabalho, assim, eu vou
em Lucas do Rio Verde, chego lá, o avião está pulverizando a cidade inteira com paraquat, um veneno poderosíssimo, que era um secante para a soja, e acabou, por erro do piloto que deixou o tampão aberto do tanque de gasolina, pulverizou a cidade inteira. Eu chego lá e vejo aquela devastação das plantas, as pessoas todas passando mal, vou para os postos de saúde e nunca deixei de ter contato com aquelas pessoas, inclusive com as mulheres que tiveram o leite materno contaminado a partir justamente dessa pulverização indevida na cidade. Essa reportagem se desdobrou num livro que foi patrocinado pela Anvisa, feito pelo Paulo Machado, um jornalista que era, inclusive, na EBC, ele era ouvidor, e a gente conseguiu dar visibilidade a esse drama vivido principalmente pelas pessoas que fazem da sua sobrevivência a agricultura familiar. E foi essa experiência que se desdobrou nessa série de podcasts com a morte dos polinizadores, que abelhas, borboletas, enfim, até morcegos estão morrendo de uma forma maciça em função justamente do veneno, que, puxa vida, é devastador. Eu imagino. Mara, nosso tempo está curto, né? Então, assim, a gente quer deixar você agora, entendeu? Não. Natália, obrigada. Estou vendo aqui, Natália, maravilhosa Mara. Linda. As mulheres são sempre muito solidárias. Uhul! É Unidas. Unidos jamais serão vencidas. Então, olha só, caríssimos ouvintes, como na música, né, do Milton, caríssimos ouvintes, obrigada. Nossa programação se encerra agora, mas de teimosa, volta a qualquer hora, tá? É só me chamar que eu vou. Me chamar que eu vou. Ih, estou lembrando de quem, meu Deus do céu? Tem uma música assim. Tem mesmo. É do Cigano, Rosa Madalena, né? Não? Ai, meu Deus do céu. Se você quiser fazer suas últimas considerações, entendeu, Mara? Também tem um tempinho ainda, se você quiser, né? Fica a seu critério. Você queria o quê? Não, estamos com um tempinho ainda, entendeu? Se você quiser fazer suas últimas considerações, ou senão encerramos por aqui esse bate-papo maravilhoso, gente. Muito aprendizado. Não, enfim, eu quero falar da minha alegria, do meu contentamento, assim, de poder, do alto dos meus 70 anos agora, né, poder compartilhar essa experiência vivida com muitas lágrimas, porque nada é fácil. Essa alegria que ainda está comigo, felizmente, né, nem sempre esteve disponível. De uma certa forma, o meu ativismo na causa da mulher, aliado à questão ambiental, que me levou muitas vezes para dentro da mata, com situações imponderáveis, né? Vividas na floresta, porque eu sou uma pessoa que nasci na cidade. Eu não posso nunca ser confundida com uma pessoa da floresta. Eu não tenho até anticorpos para me defender de metade dos insetos que lá estão. Quando eu tive essas mordidas das formigas nas minhas costas, mais de 70 mordidas, eu tive um febrão que quase morri, 40 e tantos graus, porque eu não tenho antídotos para isso. Por mais que eu coloque uma bota, tem cobras que se mostram sem o mateiro, eu não consigo andar na máquina. Então, a própria voadeira, né, que é aquela parte do corpo que a gente está em cima do Tapajós, principalmente quando ele está caudaloso, 49 metros de fundura, e lá vou eu. Então, assim, a minha família se ressente muito, porque eu sou um tanto quanto desobediente, e não só desobediente, mas eu sou assim, uma pessoa que minimiza os riscos, e aí eu vou em frente. Guerreira, é uma mulher guerreira. Isso custou justamente aos meus filhos, né, ausências
que até hoje eles me culpabilizam. Quando tem qualquer drama existencial, dizem, isso é porque minha mãe, entendeu? Minha filha, por exemplo, se revolta. Quantos dias, quantas horas eu passei carregando faixa com você na rodoviária, mamãe? E é verdade, ela pequenininha, 4, 5 anos, já ficava ali segurando as faixas contra a violência à mulher. Então, assim, não aconselho. Não aconselho que vocês, em momento algum, deixem de priorizar a questão família, né? Mas, às vezes, a paixão é tamanha que te impulsiona e o momento você sabe que ou é aquele ou não é nunca mais, sabe? É quando a coisa precisa acontecer. E aí, se você tem um microfone na mão, você tem que honrá-lo, sabe? Então, honrar como? Estudem, conversem, leiam livros em voz alta, importantíssimo para quem quer ter fluência. No rádio, qualquer vazio é um abismo, e aí você não pode se lançar de mão vazia, sem ter ali um repertório de vocabulário, não é? Você não vê aí, de repente, se eu não anoto, aí eu esqueço o nome de alguém, como eu esqueci, isso foi uma falha muito grande, esquecer da Virgínia Moreira, num livro tão importante, não esqueci o nome do livro, é porque a minha memória é mais auditiva, a gente tem vários tipos de memória, né? Então, eu lembro músicas, eu lembro sons, enfim, mas, por escrito, se eu me deter um pouquinho aqui no vacilo, lá se vai a memória embora, né? Mas é assim, esqueci de falar que é o Sidney Magal que canta aquela música, né? Não só a Rosa Madalena, mas era o quê? Esqueci, a gente tinha cantado uma música aqui, faltou música, né, na nossa apresentação. Eu acho que é Sandra Rosa Madalena, não? Acho que era assim. Não, sim, né? Essa mesma, é a cigana, né? É a cigana. Isso. Não lembro mais por que eu falei dele, mas assim, e é isso, a cabeça é teimosa, né? O HD falha, mas aí, de repente, a memória vem. É isso, gente, esses lapsos são previsíveis na idade adulta, ou quem fosse adulta. Uns 60 mais, 70 mais, é por aí, gente. Muita alegria no coração de vocês. Façam tudo com amor, porque a gente deve estar aonde o coração manda, tá? Sejam fiéis a vocês mesmos, e isso se chama integridade. E se a gente perde isso, aí a vida deixa de fazer sentido. Tá bom? E que possa vir mais 40, 50 anos aí, né, Mara? Professor Fabiano, muito obrigada, querido. Mara, deixa eu falar rapidinho aqui, Posso, Kebinho? Pode, passando a bola para você. Quebrar o protocolo. Ô, Mara, o Gabriel tinha te perguntado sobre a questão de como que a gente vai resolver, né? Vamos acabar com esse problema. Aí você brincou com ele e falou assim, não, nós não estamos aqui para acabar com nada, já estão acabando com tudo, a gente não pode acabar com nada, a gente não pode se propor a fazer isso. A gente precisa construir. E eu vejo você falando, e vejo seus programas, e vejo os vídeos que estão no YouTube sobre o seu programa, a gente percebe claramente que a Mara, ela não é do elemento terra, do elemento ar, do elemento água, a Mara é do elemento público. Ela faz comunicação, e uma comunicação que constrói, comum, né? Ela falou aqui, comunicação como pertença com a atitude. Então, Gabriel, aquela pergunta que você fez era que eu ia fazer sobre essa coisa desse tempo disruptivo que a gente vive, né, de uma comunicação que traz ódio, que agride, que separa as pessoas e não que une as pessoas. Então, Mara, eu acho que para quem está saindo agora do curso, ouvir você falar sobre essas coisas é fundamental. E é isso que é o objetivo dessa disciplina, de tentar fazer com que eles escolham o tema que eles querem discutir, que eles escolham o convidado que eles querem trazer, se eles querem fazer um seminário, se eles querem fazer uma entrevista, mas, fundamentalmente, pensar o jornalismo que a gente pode fazer, né? Não é o que está sendo feito, mas o que a gente
pode fazer e que deve fazer enquanto compromisso. Então, eu só tenho a agradecer, sabe, a sua disponibilidade e dizer que eu sou seu fã. Que bom, olha, não demora qualquer evento que eu tenha no horizonte para ir aí a essa capital maravilhosa. Vocês ficam mesmo em Vitória? Vitória, na capital. Então, eu vou até aí para a gente correr para o abraço. Quero te encontrar. Isso, muito bem. E agradecer também ao Geraldo aqui, que estava desde cedo, ele viu o movimento nosso aqui, essa preparação do grupo, e sempre muito atencioso com a gente, colocou os links ali, colocou os contatos dele, viu, Geraldo? Muito obrigado. O quarto integrante do grupo, né? O integrante do grupo. Muito bom, Geraldo, obrigado. O Geraldo tem esse espírito cidadão, sempre na construção, né? Sempre na pesquisa, e são jornalistas como ele que edificam essa nossa profissão, muito embora desprestigiada pela falta da exigência de um diploma, né? Que muito nos afetou numa visão macro, né? Falando assim, no contexto geral. Mas pode ser que, na construção, a gente mude essas coisas, né? Vamos fazer acontecer. Muito bem. Beijo, Fabiano. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Estou muito feliz. Quero deixar claro que eu estou muito feliz com essa entrevista, muito feliz com a sua presença. Posso dizer que foi um sonho realizado, porque eu conheço o seu trabalho há 17 anos. Então, quando eu trouxe esse tema para o professor e nós conversamos, enfim, agradeço também ao professor por ter conseguido o seu contato. Então, estou super feliz. Muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. Até breve. Em breve estaremos juntos. Continuem aí, que eu vou por aqui. Tchau. Tchau, Mara. Foi um prazer. Pessoal, eu posso falar com a turma, depois com o grupo? É isso que eu ia falar, entende? Eu vou parar de gravar aqui, peraí um pouquinho. Isso, o professor, gente, quer falar, entendeu, com a galera aí, e aí você